Saúde a igreja com a paz do Senhor. Graças a Deus. Hoje nós começamos uma nova série, de doutrina. Me lembro que acabamos de encerrar uma série com as orações de Paulo. E agora vamos começar a falar sobre o Natal, sobre Natal à luz das Escrituras, Gostaria de convidá-lo, nós lermos alguns textos, da Bíblia. A gente abrir em Gênesis capítulo 3, verso 15. Gênesis capítulo 3, 15. Que vai dizer assim: porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e a sua descendência. Ela te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Vamos também em Isaías 7,14. Vamos até o texto de Isaías. Esse texto de Isaías também é um texto bem conhecido nosso, Isaías 7,14, que diz: portanto o Senhor mesmo vos dará um sinal, eis que a virgem conceberá, e dará à luz a um filho, e lhe chamará Emanuel. Ele comerá manteiga e mel, quando souber desprezar o mal e escolher o bem. É aqui. Eu gostaria também da gente ler mais um texto, mas é um texto, vamos ao Evangelho de Mateus, Mateus capítulo 1. Mateus capítulo 1, a partir do verso 18. Todo mundo encontrou aí? Mateus 1, 18. Que diz assim: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Até aqui, Podem sentar-se. João Paulo já orou por nós Então estamos numa nova série mais sobre os significados, desse momento
que a sociedade comemora de muitas maneiras diferentes, né? Nós teremos uma série com o Natal. Hoje a gente vai olhar o Natal sobre a ótica de olhando a promessa, o Natal como uma promessa de Deus. Na próxima terça-feira terei o Natal olhando o cumprimento, depois olhando a sua volta, e depois na quarta terça-feira, até o que seria 26 de dezembro, seria vida nova, vestes novas. Então hoje, Natal olhando a promessa. A Bíblia inteira fala dessa promessa de Deus, desde o primeiro livro, né? Nós acabamos de ler Gênesis 3,15, que vai falar do que Deus prometeu logo depois que os dois pecaram, né? Lá. Então, essa é a grande promessa que está em Gênesis, né? De que a partir dali haveria uma inimizade, né? Entre a mulher e entre a descendência dela também e a descendência da serpente, que seria a descendência daqueles que seriam usados por Satanás. E diz que esta, né, te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, Deus estava falando que a serpente iria, no máximo, ferir o calcanhar da descendência da mulher, mas a descendência de uma mulher haveria de ferir a cabeça de Satanás. E essa é uma promessa que Deus faz lá no Gênesis, e ao longo do relacionamento de Deus com os homens, Deus vai lembrando essa promessa por diversas vezes. E Ele lembra essa promessa sempre com a intenção de que nós estamos debaixo de uma palavra que vai se cumprir. Deus talvez não precisasse ter repetido tanto, mas Ele tão graciosamente o fez. Sempre que o homem estava enfrentando batalhas difíceis, aí Deus lembrava. E Deus falou isso por diversos momentos. A gente leu aqui um momento que está lá no livro de Isaías, mas há outras passagens que Deus lembra aos homens a promessa de que aquele que viria salvar os homens dos seus pecados viria. E nós lemos o texto de Mateus justamente na época em que a promessa se cumpriu, né? E que aquele menino que iria nascer ali, naquele ano, que foi concebido pelo Espírito Santo, ele virá, ele será o Salvador. E cita justamente o trecho, né, cita a promessa que foi falada para o profeta. E Mateus cita justamente o texto de Isaías. Então muitos de nós talvez cresceu com essa visão do Natal, de festas, né? As festas, aquela coisa, aquele momento, que muitas vezes era celebrado sem nenhuma reverência, e até hoje a gente vê isso, né? E sem um entendimento, né, de que esse momento, quer dizer, e que boa parte da sociedade, inclusive, diz, que fala do nascimento do Filho de Deus. E eles montam presépios, eles fazem tantas coisas para falar do Filho de Deus, mas nada do que o Filho de Deus fez como significado, né, de que Ele veio para nos salvar. Parece ser uma coisa que não faz muita diferença no dia a dia das pessoas. E a gente sabe que a sociedade, de certa maneira, e claro, a sociedade não é de certa maneira, a sociedade que assim o faz, ela está cega, ela né, não compreende o que está fazendo, mas o Senhor tem falado, né, de muitas maneiras, o desejo dele salvar a humanidade inteira, e boa parte da humanidade se comporta como se realmente não entendessem a mensagem de Deus.
Mas a gente quer mostrar a visão da igreja. A partir de hoje a gente vai falar sobre o Natal, e hoje falando dessa promessa de Deus, no sentido de que as Escrituras, elas falam, elas são a melhor fonte dessa data tão comemorada que nós presenciamos anualmente, que nós sabemos que ela realmente não ocorreu no dia 25 de dezembro, a gente não sabe exatamente a data também, mas nós sabemos pela história da igreja que haviam outros deuses pagãos que tinham festas nessa data, que chama de solstício de inverno, e a própria, nós sabemos que a partir do quarto século, né, a religião oficial passou a ser o cristianismo. O que aconteceu naquele período é que muitas pessoas vinham para o cristianismo, não porque tinham sido convertidas e tinham recebido uma revelação de Deus, mas porque era, vamos dizer assim, era meio que a moda daquele ano, e era ser cristão, né? E muitos trouxeram as suas tradições pagãs para dentro da igreja, e essa data acabou sendo usada também como uma data de festa dentro da própria igreja cristã, né, naquele século, e acabou perdendo o sentido até hoje, né? A gente vê, mas a igreja, de maneira alguma, faz nada errado pelo fato de falar do nascimento também em dezembro, né? Mas o importante é como a gente entende isso. Isso é que faz diferença. E a igreja deve propagar isso. A igreja deve falar mais sobre isso, né? A igreja é a fonte de toda a verdade no mundo, né? Claro que a verdade está com a igreja porque é a igreja do Senhor, né? Então, falando sobre a fonte disso, né, dessa promessa de Deus, do nascimento daquele que viria a ser o Salvador, e Deus faz esta promessa, é importante a gente só meditar um pouco o que aconteceu naquele momento. Na verdade, quando Deus anuncia, né, que Ele disse que a descendência dessa mulher um dia, né, destruiria completamente Satanás e todos os seus anjos, né? Essa data nos remete de imediato que ela significa que nós estamos sempre em batalha espiritual, irmãos. Para a gente nunca esquecer disso também. Que o anúncio que Deus fez era para ficar claro que nós estaríamos sempre, até o dia em que tudo será resolvido, né? E que o juízo será feito, nós estaremos em batalha espiritual. O importante de imediato saber disso é que não é por conta da luta ou por conta dos dardos inflamados de Satanás tentando nos atingir que a gente vai esmurecer, que a gente vai, né, desistir. Deus está dizendo que isso vai sempre acontecer até o dia em que o Senhor voltar e tudo vai ser resolvido. Mas essa guerra, ela faz parte da nossa luta. Deus já declarou essa guerra. Ele falou lá em Gênesis 3,15, né? Porém inimizade entre ti e a mulher. A inimizade já está feita. Não há como reatar isso. Essa é a mensagem de Deus, né? E é como se fosse um conflito entre a graça e a corrupção, né? A corrupção do pecado e a graça de Deus. Satanás, ele vem sempre, ele ataca, ele golpeia, ele nos testa, certo? Ele tenta devorar, como diz a palavra, né? Ele ruge como um leão tentando devorar. E isso, a gente já sabe disso, né? E o cristão tem que ter consciência que é isso que acontece. E de que não há reconciliação entre isso, né? Mas Deus nos convida a resistir. Pela graça que Ele derrama sobre nós, Ele nos convida a resistir.
mas ainda nós somos privilegiados por saber que Jesus Cristo já veio, né? E que as pessoas que eram possuídas por demônios reconheciam o Filho do Homem de imediato e já clamavam por misericórdia, perguntando se ele já estava vindo para trazer juízo sobre eles. Então, a gente seria um motivo a mais para a gente saber o quanto nós somos vitoriosos, porque o Senhor está conosco, né? Imagine as pessoas que creram nisso antes de Jesus Cristo, que não viram ou não souberam dos grandes feitos de Jesus, né? Que ocorreram lá no primeiro século. Mas as luzes e as trevas nunca vão se reconciliar, né? Haverá sempre uma luta entre Satanás e uma alma santificada. E aqui a gente enxerga almas santificadas, né? E que continuam sendo santificadas. Sempre haverá inimizade. Enquanto a gente estiver olhando o céu azul aqui, certo? Isso haverá, essa luta continuará. Diz que enquanto houver um fiel do Senhor, certo? Lutando pelos interesses do céu, certo? E um ímpio do outro lado, lutando pelos interesses das trevas. Porque quando a gente fala do ímpio, é toda pessoa que na verdade é usada por Satanás. Enquanto houver isso, essa inimizade continuará. Mas de imediato já a gente pode citar várias passagens maravilhosas, né? Gostaria de fazê-los aí. Acessem a primeira carta de João, capítulo 3, versículo 13. Não sei se a gente vai ter aqui, mas 1 João, primeira carta, né? 3,13. Que vai dizer assim: não vos maravilheis se o mundo vos aborrece. Hã? O mundo sempre vai nos aborrecer. Enquanto a gente estiver em comunhão com o Senhor, a gente vai ter discernimento suficiente para saber que o mundo nos aborrece. Vamos na mesma carta, capítulo 5, versículo 18. Na mesma carta de João, primeira carta. Capítulo 5, verso 18. Primeiro João 5, 18, né? Que é um texto com o qual a gente deveria até deixar escrito em alguns lugares, né? Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. E aquele que nasceu de Deus, o protege, Deus o protege. E o maligno não o atinge. Diz outra palavra, que o maligno não lhe toca, né? Então saiba que você, que é nascido de Deus, né? Que você experimentou o novo nascimento, quando você percebeu e reconheceu que era pecador, que precisava da graça de Deus, né? Que precisava reconhecer o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Saiba
que você é essa pessoa que a Bíblia diz que o maligno não lhe toca. A gente deve, inclusive, de vez em quando, lembrar que nesses textos, para a gente ter consciência de que a gente não precisa nem temer, que às vezes, por exemplo, quando a gente vê textos falando de Satanás, né, a gente, talvez alguns tenham a tendência já de pular, eu não quero nem falar esse nome, né? Quero nem falar esse nome aqui, porque alguns até agem assim, né? Uma outra forma é a gente ficar sempre preocupado quando, por exemplo, presencia uma cena de possessão, né? Ou você pensar que alguém pode bater a sua porta sabendo que você é crente, lhe chamando para orar diante de uma pessoa possessa. Então, são coisas que nos assustam muitas vezes, mas é um indicativo de que a gente precisa se agarrar mais com essas promessas da palavra de Deus e crer também, né, sem sombra de dúvida, de que o que Deus falou aqui é o que Ele faz. A gente ter consciência de que o mal não pode nos tocar. Ele não tem poder sobre nós, né? Então a primeira parte, né, nós falamos do Natal, é saber que Deus falou essas coisas, e falou, olha só, uma coisa importante da gente citar, quando Deus falou essas coisas sobre inimizade, Deus falou na presença de quem? De Adão e Eva, né? Então, para que eles também pudessem ouvir o que Deus estava falando. Não que o fato da queda, o fato de que a gente tenha caído em pecado, não significa que Deus já nos abandonou definitivamente. Deus sabe que nós somos pó, né? O que Deus já condenou foi Satanás, esse sim, né? Porque ele aspirou, ele cometeu o pecado mais abominável, né? Que era querer ser igual a Deus. Mas quando falamos do homem pecador, Deus também estava dizendo palavras muito duras acerca da descendência da serpente, né? Mas para que a gente também escutasse essas coisas. Para a gente ter um pouco mais de temor, né? Imagine quando alguns salmistas e alguns homens de Deus oravam, e eles tinham tanta consciência, né, disso, que muitos deles oraram, mesmo tendo uma fé, né, inabalável, que a gente pensa que nem tem a fé deles, mas eles oravam muitas vezes e diziam, Senhor, né, porque onde tu estás, né? Só em pensar que Deus pudesse, né, ter desistido dele, né, por exemplo. Porque esse tipo de oração, muitas vezes nós evitamos, às vezes com a preocupação de passar a ideia de que a gente não tem fé mais, não está sem fé. Pô, irmão, não tem mais comunhão com Deus não, ele está questionando até que Deus não está nem por perto, que fica perguntando se Deus está, se Deus não está, né? Mas essa é uma atitude de humilhação, irmãos. Essa oração pode ser feita sem problema nenhum. Uma atitude de humilhação, né? De achar que você é tão pequeno, né? Como o próprio Abraão, quando orou, e ele, preocupado de poder estar insistindo tanto com Deus, ele dizia, Senhor, eu sou só pó e cinza, né? Ele ficou insistindo naquela oração com o Senhor. Mas há várias orações na Bíblia que falam de homens que, né, se humilharam diante de Deus completamente, né? Moisés, Davi, né? Pedro, né? Para onde ireis, Senhor, né? Para quem ireis? Na verdade, ele falou, né? Então,
todo esse contexto da inimizade, todo esse contexto, né, da luta que nós travamos, é importante também a gente perceber, né, o quanto Deus abomina, né, aquele que foi o autor, né, aquele que pôs o homem em inimizade entre ele, o homem e Deus, né? O diabo foi ali o grande ator naquele momento ali, colocando o homem em inimizade com Deus, né? Mas nós sabemos que nós estamos temporariamente afastados de Deus, mas novamente juntos dele em Jesus Cristo. Em Jesus nós já estamos de volta ao jardim, de volta, né, ao altar do Senhor. Bem, algumas coisas interessantes sobre essa inimizade também. Essa promessa graciosa de Deus, né, de relembrar continuamente, no relacionamento com os profetas, que Deus haveria de enviar, né, o Messias. Mas, e essa mensagem é Deus dizendo, é aquele que irá libertar o homem definitivamente, né? O homem caído na batalha contra Satanás. O homem caído porque cedeu, né, a mentira de Satanás e pecou. Mas Deus está dizendo que virá aquele através do qual você estará de volta aos braços do Senhor, né? Então, essa criança, esse que viria, ele não era só mais um profeta, é aquele que definitivamente iria resolver essa inimizade, né? Seria o que a gente chama de o amanhecer do dia do Evangelho, né? O Evangelho de Deus, o Evangelho que a gente tanto fala, o Evangelho da salvação, já começou a ser anunciado por Deus ali, ainda no jardim. E continuou sendo feito a cada momento do tempo, através daqueles que Deus levantou. Pessoas, símbolos, lugares, objetos foram colocados ali diante da história para retratar aquele que viria, que era Jesus Cristo, né? E os antepassados todos esperaram ansiosamente por essa promessa. Essa promessa era conhecida, né, por aqueles que estudavam as Escrituras, de que ele viria, os seus benefícios, de quem serviria ao Senhor dia e noite, os benefícios, né, daqueles que esperavam ansiosamente a vinda do Senhor, e eles estavam, por conta disso, servindo dia e noite na casa de Deus. O motivo da gente continuar demonstrando, né, a nossa esperança de que o Senhor já venceu essa batalha aqui, e Ele venceu enviando o seu Filho, e Ele sendo esse Deus conosco. Interessante saber que Deus, quando disse a mensagem e falou para Isaías, falou que ele ia ser chamado Emanuel, que significa Deus conosco. Deus estaria junto, né, dos seus filhos. Talvez muitos não compreenderam ainda, né, a mensagem de Deus quando falou que o seu nome seria chamado Emanuel. Porque era difícil, né, para o judeu pensar em Deus, aquele que a quem pudesse olhar para ele morreria imediatamente, porque ninguém poderia ver a Deus e continuar vivo. Mas em Jesus ficou claro que o Deus conosco. E quando Filipe questionou por que Jesus não mostrava a Deus a eles, ele disse: tu tem andado comigo e diz que não conhece a Deus, né? Então, os discípulos foram repreendidos por Jesus por não reconhecer, de certa forma, no dia a dia, né,
o Deus conosco, o Deus ali entre eles, que era Jesus Cristo, né? Três coisas que estão no cumprimento dessa promessa que Deus fez, certo? Três coisas. Essa promessa, ela foi encarnada entre nós. Ela já aconteceu lá no século I. Então, Jesus veio ao mundo. Então, a promessa de Deus se fez na pessoa de Jesus Cristo. Era Ele a semente da mulher. A outra coisa, os seus sofrimentos. Os seus sofrimentos estão também nos relatos, né, do texto bíblico. Seus sofrimentos e sua morte. Quando fala que Satanás vai ferir o calcanhar da semente da mulher, Deus estava falando dos sofrimentos que Jesus ia sofrer. E daqueles que esperavam Jesus. E quando Satanás fere Jesus, no sentido da sua natureza humana, como homem, né? Como um homem semelhante a nós, em carne, ele sofreu os atos de Satanás, né? Muitas vezes a gente passa por situações difíceis e às vezes até questiona Deus, né? E há muitos testemunhos em relação a forma como o homem começa a compreender essa situação de sofrer. Quando Deus chega e diz assim: olha, o meu filho que eu enviei para te salvar, ele sofreu também. Por que que nós seríamos mais privilegiados do que ele? Há muitas histórias de sofrimento, né, na Bíblia e ao longo da história também, de relatos, de homens que, em modo nenhum, eles renegaram ou fugiram do sofrimento. Quando eles tinham esse entendimento tão, digamos assim, tão forte no coração, que eles, em nenhum momento, eles recuaram, né? Ao contrário, eles diziam: eu derramarei o meu sangue pelo meu Senhor, mas não o negarei, né? E há vários relatos de homens que não negaram o Senhor, mas enfrentaram um caminho de sofrimento, né? Preferiram sofrer a negar o nome do Senhor. De vez em quando o Senhor fala de maneiras muito diferentes, né? Há muitas histórias sobre isso, mas recentes, né? Que a gente viu, coisas que a gente já viu na internet recente. Por exemplo, como uma que eu me lembro de ter visto, de uma criança que pegou um telefone e ligou para uma rádio para falar, e também tinha a ver com o momento do Natal, estavam falando da morte, né, de Jesus, né? Aí ele queria explicar a morte de Jesus e a pessoa, o homem da rádio, perguntou o que ele poderia falar. Aí ele explicou que o bezerro, né, que ele tinha na fazendazinha dele lá, que foi dado para ele pelo pai, ia ser sacrificado, estava morrendo. E a criança desolada, né? Aí diz ela mesma, a criança, que Deus tinha falado com ela sobre isso. Aí o homem da rádio perguntou: mas como Deus falou com você? E a criança no telefone: Deus me disse que enviou o seu filho e ele sofreu. E ele enviou para a salvação dos nossos pecados. Como que diz assim? Até o meu filho sofreu, né? Aí a criança disse que foi motivo suficiente para deixar de chorar. Que o sofrimento faria parte da nossa vida, né? Mas Deus venceu tudo isso. E um dia estaremos com Ele, né? Então a criança estava em paz depois que... Agora, como essa criança recebeu uma revelação, uma criança de 7, 8 anos, sei lá, pegar o telefone, ligar e falar algo assim, né, com tanta propriedade, não há como você não crer que realmente Deus falou com essa criança, de uma maneira que ela entendeu, né, que mesmo ela presenciando a morte daquele bezerro, aquilo não deixaria ela mais triste, porque ela sabe que até o Filho de Deus também morreu, né?
Muitas vezes é importante a gente olhar para os sofrimentos de Jesus com essa ótica, né? Lembra uma vez que alguém foi tão ofendido que não foi capaz de dizer nada, né? E alguém, rapaz, você não vai dizer nada. Rapaz, Jesus sofreu muito mais. Quem sou eu para revidar, né? Então, a gente de vez em quando tem que lembrar do que Jesus passou, irmão, sabe? E sentir paz, de que nada pode nos afetar. A gente não precisa provar a ninguém que nós temos razão. A gente não precisa provar aos homens, né? De que nós temos uma revelação que eles não têm. A gente não precisa fazer nada disso. A gente só precisa estar em paz com Deus, né? E nada pode nos tirar essa paz. Ainda que os homens queiram nos tirar a vida, né? E esse sentimento é algo importante para o crente. Ele precisa, né, começar a sentir que essa paz está conosco. Que essa paz que o mundo não conhece, nem pode nos dar, o Senhor nos deu, né? E o outro é a vitória. Primeiro falei a encarnação, o sofrimento de Jesus e a vitória que ele teve sobre Satanás. Na cruz, né? Aparentemente parecia derrotado, né? Morreu na cruz, derramou seu sangue, mas na plenitude do tempo, né? Ele retorna. No terceiro dia o Senhor ressuscita, né? Para dizer que a vitória estava com ele. Ele já era vitorioso no momento da morte, né? Para poder definitivamente demonstrar a Satanás de que ele era derrotado. Esse que ressuscitou é aquele que tem o poder para pisotear a serpente, assim como Deus falou, para esmagá-la, para despojá-la, para aprisioná-la, para triunfar sobre ela. Há um texto maravilhoso, né, de revelação de Deus a Paulo, que está na carta aos Colossenses, que a gente precisa ler aqui, né? Colossenses capítulo 2. Outro texto, né, para falar sobre o Natal, sobre a vinda de Jesus, né? Colossenses 2,15. Estou no livro errado aqui, Colossenses 2,15. Que diz assim: vamos ler a partir do 14. Tendo cancelado o escrito da dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-a na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Então esse texto fala que Deus triunfou na cruz, irmão, sobre principados, potestades. E aquilo que era contra nós ficou encravado na cruz. Aquele escrito da dívida que era contra nós. Porque o Senhor estava nos perdoando ali, né? Então, essa vitória, o Natal, é essa encarnação do Salvador, o seu sofrimento temporário, a sua vitória sobre Satanás, sobre todo o principado. Ele destruirá toda a política de Satanás, todos os seus poderes, destruirá completamente o seu reino, os seus interesses. Através da sua morte, ele proferiu um golpe fatal e incurável contra o reino do diabo. E olha que Paulo chega a dizer que Deus
convidou a sua igreja a participar disso, como se ele colocasse Satanás debaixo dos nossos pés. E você pode ver isso na carta aos Romanos, capítulo 16, finalzinho, último capítulo da carta aos Romanos, 16, 20. Ele vai dizer: e o Deus de paz, em breve, esmagará debaixo de vossos pés a Satanás. A igreja do Senhor é vitoriosa, é isso que está dizendo o texto. A igreja do Senhor, junto com ele, é vitoriosa sobre Satanás e os seus anjos. Ninguém gosta de falar nem de Satanás. A gente vai falar que parte do significado de Natal, certo? É a vitória de Jesus sobre Satanás. Ninguém gosta de ouvir muito essas coisas, né? Mas este é o verdadeiro significado, irmãos, né? Isso é o que nos dá mais alegria. E quando a gente vai para o texto de Isaías 7,14, o texto que nós lemos também o texto que diz: portanto o Senhor mesmo vos dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e lhe chamará Emanuel, o Deus conosco. Irmão, sabe quais são os consolos mais fortes que a gente pode receber? Se você quisesse receber um consolo capaz de se sentir abraçado, né? Por Deus, é você compreender o que realmente significa Deus conosco. E os mais fortes consolos, ele vem nos momentos de aflição, eles vêm do próprio Cristo. Eles vêm do nosso relacionamento com Cristo. É do nosso relacionamento com Cristo que virá os mais belos consolos acerca de qualquer problema que a gente esteja enfrentando. Não há consolo melhor de saber que a gente está junto com Ele, de estar em intimidade com Ele, de que está em relacionamento com Ele, de tudo que nós fizermos tem a ver com os interesses dele e nele. De todas as nossas expectativas sobre o futuro tem a ver com Ele. É nesse contexto de onde virá os maiores consolos sobre a nossa vida. De que Jesus está próximo, né? O contrário também é verdadeiro. O sentimento de que nós não estamos próximos de Jesus, pode nos dar um sentimento de muito mais de vazio, né? De falta de proteção. Como se algo tivesse sendo retirado de nós e a gente não pudesse. É por isso que a nossa intimidade, a nossa proximidade com o Senhor tem tudo a ver com o nosso sentimento de paz, de vitória, de consolo que a gente precisa para enfrentar essas inimizades que a gente falou aqui, que elas não cessarão, né? Elas estarão ao nosso redor. De vez em quando elas vão acontecer com aqueles que a gente ama, por alguma razão que a gente desconhece, né? Nós não estamos isentos de momentos difíceis mesmo. Mas a gente sempre se apegar, que é com o Senhor, que a gente vai enfrentar melhor, seja qualquer que seja essa situação. A gente sempre vai enfrentar melhor com o Senhor.
em pensar que Ele cresceu, né, entre nós, Ele vem, vai crescer como nós. Ele foi concebido pelo Espírito Santo, mas vai enfrentar todas as coisas, e enfrentou todas as coisas como qualquer um de nós, quando foi criança, adolescente, jovem, adulto, passou por todas essas fases. Para mostrar que é assim, que Ele quer operar em cada um de nós. Ele quer nos fazer vencer, realizando todas as fases para as quais Deus nos chamou a realizar. Seria muito, audácia nossa que o Senhor não só nos chamasse, se revelasse a gente como um momento que a gente fez a confissão e de imediato Ele já sanasse todos os nossos problemas. Se o próprio Senhor Salvador passou por todas as fases da vida. Irmãos, às vezes são as fases que a gente passa que a gente aprende mais. Ninguém se propõe a correr 40 quilômetros numa maratona e Deus já no primeiro momento vai dizer tudo que ele precisa saber para vencer logo na primeira corrida e correr 40 quilômetros. Ele vai aprender a correr e Deus vai trazer ensinamento, aí depois vai correr 2, ele vai ter mais dificuldade, aí Deus vai trazer ensinamento para ele enfrentar os 2, depois o terceiro, o quarto, o quinto, o 10º quilômetro, e assim vai a cada quilômetro. O Senhor traz mais conhecimento para a gente ser mais forte ainda. E esse exemplo é um exemplo natural, mas assim é o exemplo espiritual. Nós estamos enfrentando lutas e Deus já está dando condições para a gente vencer. A próxima luta vai ser mais difícil, mas Deus diz assim, mas se você tem mais a aprender comigo. E às vezes a gente se sente impotente, achando que não tem condição suficiente de enfrentar esse momento novo. Mas é aí que virá o aprendizado do caminhar com Deus. Enquanto o Senhor não vier, nós temos a alegria de sermos constantemente ensinados e fortalecidos. E perceber que está mais forte. E perceber que é capaz de crer que eu sou capaz de resistir mais. É por isso que a fé é importante, né? A gente já crê, mesmo sem ter ainda recebido o conhecimento de Deus para enfrentar aquela nova luta, mas crê que é capaz, porque Deus já nos ajudou a vencer lutas passadas, e Ele não nos abandona, então tem as novas lutas, a gente vai vencer também. Enquanto o Senhor não vier, Ele está sempre nos ajudando. Irmãos, a gente está sempre aprendendo mais nessa luta. Nunca se acha a mesma pessoa. Porque se assim o fizer, talvez você esteja deixando de perceber o que Deus está fazendo na sua vida. Você não é a mesma pessoa de um ano atrás. Na caminhada da fé, não. Ninguém é. E é importante saber que Deus opera dessa maneira conosco, né? Ele quer que a gente creia que a próxima batalha a gente vai vencer também. É assim que Ele fez. Talvez a maneira mais clara que Deus nos deu essa mensagem é que o filho dele não já desceu ao mundo adulto não, ele veio como um bebê, aí ele vai crescer. No momento certo eu vou levantar ele para dar a sua vida pela humanidade. Vamos ficar de pé, esse é o Natal da promessa de Deus. Ele trouxe o seu filho, mas ele já prometeu isso desde o primeiro livro, desde o primeiro relacionamento com os homens. Ele já falava da solução para o pecado, a solução para a distância que se fez entre o homem e Deus. Eu ia falar um pouco mais sobre esse versículo, diz que ele comia manteiga e mel, mas essa parte aqui nós vamos deixar para depois. Viu? Ele comia manteiga e mel, tem muita coisa boa aqui para a gente falar. É por isso que mel diz que é o melhor alimento que existe na terra hoje é o mel, sabia? E a Bíblia registrou que era alimento de Jesus Cristo quando era pequeno, viu? Era mel. Mas vamos orar ao Senhor, vamos aproveitar esse momento de oração, da gente
agradecer ao Senhor por saber que a gente entende, né, claramente que o Natal é uma promessa de Deus, que o Natal é a vinda do nosso Senhor Jesus, que foi prescrito e foi anunciado em toda a caminhada da fé aos homens, que Ele viria, e um dia Ele veio, Ele já está entre nós, e Ele virá outra vez, para levar a sua igreja, né? Obrigado, Senhor, maravilhoso Pai, Tu és santo, meu Pai, nós já agradecemos a Ti, por a revelação, pelo privilégio de viver esse tempo da dispensação, meu Pai, de saber que nós já estamos esperando a segunda vinda do Teu Filho, que Ele virá, que os sinais já estão aí, Senhor. Tu tem deixado sinais na Tua palavra. A Tua palavra fala de sinais que nós estamos vendo hoje. Que tudo aquilo que Tu falaste, Senhor, Tu vela por essa palavra, e Tu a fará cumprir da maneira como Tu falaste. E nós nos sentimos privilegiados de participar da Tua igreja, de ser a noiva, de vivermos com essa esperança no coração, de enfrentar cada momento dessa batalha, Senhor, crendo que nós já vencemos, nós já somos vitoriosos em Ti. Nós já estamos, Senhor Deus, sempre percebendo que Tu estás à frente, vencendo todas as batalhas que se colocam. E eu creio, Senhor Deus, que a Tua igreja tem experimentado a cada dia mais de Ti, meu Pai. Nos faz ainda crer mais nisso, Senhor. E expressar muito mais isso nos nossos relacionamentos, nas adorações, nos momentos que estamos contigo, de que Tu és Deus, de que Tu és Deus conosco sempre. Tu é aquele que estará conosco até o fim dos séculos. Tu é aquele que está com a igreja, que já declarou que a igreja é vitoriosa, que o inferno não pode, Senhor Deus, vir contra a Tua igreja. Meu Senhor maravilhoso, dá-nos esta certeza de que é o melhor lugar de onde poderíamos estar, de que crescemos a cada dia mais e nos aproximamos mais da estatura do Teu Filho amado Jesus, que mais e mais entendemos do Seu amor, da Sua graça, da Sua benevolência, do Seu conhecimento e sabedoria, grandiosidade, Senhor, de bondade, de misericórdia para com o homem. E Tu foste, Senhor Deus, gracioso conosco. Pedimos perdão a Ti, sabemos que Teu Filho nos perdoaste na cruz, mas, meu Senhor, Santo Senhor, não merecíamos de modo algum, meu Senhor. Nós reconhecemos que não merecíamos, meu Senhor, a Tua misericórdia e a Tua graça sobre nós. E nos sentimos, meu Pai, alegres e privilegiados, que possamos reconhecer a notícia dada aos pastores, quando anunciaste com os anjos, que uma notícia de grande alegria, que nasceu o Salvador, aquele, que perdoará os pecados, aquele que é a testemunha, aquele que é o Cordeiro Santo, aquele que é a luz, que é o bom pastor, que é a videira verdadeira. Deus maravilhoso, põe esse conhecimento em nosso coração de forma mais encravada em nosso coração, que nunca possamos perder, Senhor Deus, esse entendimento, e possamos nos agarrar ainda mais à esperança da vinda do Teu Filho amado Jesus, Senhor, que está com a igreja e a levará para estar junto contigo. É assim que nós professamos diante de Ti e já Te agradecemos, no nome santo de Jesus, para a glória de Jesus. Pastor Alex.